Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo no canal JM Clima e Previsão. Vamos dar uma olhada como que ficam as precipitações na região sudeste a partir do dia 27, hoje sábado, 27/12, até o próximo dia 3 de janeiro de 2026. A gente já começa aqui observando que entre hoje e amanhã, entre 27 e 28, tem algumas chuvas aqui no oeste de São Paulo, na região do Triângulo Mineiro e alguma coisa aqui a oeste de Minas, aqui na divisa com o estado de Goiás. Na região da região aqui de Belo Horizonte tem alguma chuvinha isolada, mas tem entre hoje e amanhã. Assim como no estado de São Paulo em geral. Tem alguma chuva isolada entre hoje e amanhã, principalmente aqui na Grande São Paulo, na região metropolitana. O estado do Rio de Janeiro, o tempo está bem seco, assim como o Espírito Santo. E na região aqui do norte de Minas, região de Montes Claros, a região aqui do Vale do Jequitinhonha está bastante seco. Entre hoje e amanhã não tem possibilidade de chuvas nessa região. Pode até acontecer, porque como eu falo, o tempo muda o tempo todo. Então vamos avançar aqui até o dia 30 para a gente ver o que acontece. Olha só, a partir do dia 30/12 começa a entrar fortes instabilidades aqui no sul de São Paulo. Essas chuvas vai chegar aqui no estado de São Paulo e vai trazer bons acumulados. O oeste de São Paulo também continua com boas chuvas. No estado de São Paulo em geral só fica mais seco um pouquinho aqui na região metropolitana de São Paulo, da capital, mas pode ter chuva sim. E aqui na região aqui do Triângulo Mineiro também começa a aparecer boas chuvas. O oeste de Minas continua ainda com chuvas muito fracas. A região aqui sul de Minas, pegando Belo Horizonte, também pode ter alguma chuvinha isolada. E o Rio de Janeiro continua seco, o Espírito Santo também e todo o norte de Minas Gerais. Isso já dia 30/12. Quando a gente avança um pouquinho para o dia 31, o último dia do ano, vamos dar uma olhada aqui, olha só. Do dia 31 de dezembro, a chuva vai ter chuva forte, muito forte no estado de São Paulo. Vai ter em alguns lugares aqui, principalmente aqui na região aqui do Vale do Paraíba, vai ter chuvas que podem chegar a 70 milímetros. Isso no dia 31/12. Vai ter bons acumulados de chuva no estado de São Paulo. A gente observa que o estado de São Paulo em geral fica com bastante chuva, até o dia 31/12. Vai ficar mais seco um pouquinho aqui mais no noroeste de São Paulo, mas no restante do estado temos boas chuvas. Mas o que está chamando a atenção aqui, essa região aqui, na direção aqui no sul de Minas, aqui com São Paulo, divisão aqui entre Minas e São Paulo. Aqui no Triângulo Mineiro tem boas chuvas, São chuvas ainda, digamos, fracas assim, mas se essa chuva, mesmo fraca, for com a sequência, não fica tão ruim. E o restante do estado de Minas continua mais seco, o oeste, o centro e o norte de Minas também. Rio de Janeiro tem alguma coisinha, mas são muito fracas, assim como o Espírito Santo também. Vamos avançar para o dia 1º de janeiro, para a gente ver como que fica essa data. Olha só. No dia 1º de janeiro de 2026, o estado de São Paulo praticamente inteiro terá boas chuvas, espalhada por todo o estado. Sul de Minas também terá boas chuvas, assim como vai pegar aqui o sul do Rio de Janeiro, começa a aparecer uma chuvinha. Triângulo Mineiro dá uma secada, tem chuva muito fraquinha no dia 1º de janeiro de 2026. E o restante do estado de Minas fica com um pouquinho de chuva ou quase nada, No norte de Minas está bem seco, a região leste aqui na divisa com o Espírito Santo também está bem seco, assim como o estado do Espírito Santo encontra-se com bastante tempo aberto, sem muita possibilidade de chuva no dia 1º de janeiro. Vamos avançar até o dia 2 de janeiro para ver como que fica. Olha só, entre o dia 2 de janeiro, as coisas começam a mudar aqui na região aqui do Vale do Paraíba, em São Paulo, na divisa com o Rio de Janeiro.
Tudo indica que teremos muita chuva nessa região aqui, principalmente na divisa com o Rio, São Paulo e Minas Gerais, aqui nessa região sul aqui do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. O estado de São Paulo em geral terá boas chuvas acumuladas nessa data, dia 2/1 de 2026. O estado de Minas, a chuva ganhou um pouquinho de força no sul e em parte do leste aqui na divisa com o Rio de Janeiro. E no Triângulo Mineiro também as chuvas começam a aumentar um pouquinho. Vamos ver o que acontece. O restante do estado de Minas o tempo fica mais seco. Tem alguma possibilidade de chuva aqui a oeste de Minas, na divisa com o estado de Goiás, mas se tiver é muito fraquinha. E na região de Belo Horizonte também pode ter alguma chuva, né? Mas são chuvas isoladas, não são aquelas chuvas generalizadas ainda. No restante de Minas o tempo está seco, né? E assim como o Espírito Santo também. Agora vamos avançar até o dia 3. Vamos lá, eu passei direto aqui, né? Vamos voltar aqui pro dia 3 para mim ver o que vai mostrar o tempo pra gente aqui. Essa previsão é até o dia 3 de janeiro de 2026. Vamos ver aqui. Pois muito bem. Ó, no dia 3 de janeiro a gente observa que a região sudeste aparece bastante chuva, principalmente em São Paulo, e continua, ó, aqui a divisa de São Paulo com Minas Gerais e Rio de Janeiro, grandes acumulados de chuva nessas datas entre 2 e 3 de janeiro de 2026. O Triângulo Mineiro também começa a aparecer chuvas melhores, assim como nessa parte oeste de Minas também começa a melhorar. O centro de Minas, centro-sul de Minas, em geral, as coisas começam a melhorar. Fica mais seco mesmo só no norte de Minas e no norte do Espírito Santo. O sul do Espírito Santo também começa a aparecer alguma coisa. O estado de Rio de Janeiro, em geral, tem boas chuvas, principalmente aqui no sul, na divisa com São Paulo. Aqui, essa região aqui vai ficar em atenção nessa data entre 2 e 3 de janeiro de 2026, porque as precipitações indicam volumes bem altos. Volumes que podem passar de 70 milímetros em alguns pontos, com certeza. Então é isso, meus amigos. Essas são as previsões que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, está nos passando. São as previsões de chuvas acumuladas nos próximos dias. E vamos ver o que acontece no decorrer dessa semana, que ainda não terminou, e a próxima, né? E até o dia 3/1 de 2026. Vamos ver como que vai ficar o tempo, se muda, se não muda, se vai chover, se não vai. Vamos acompanhar. Então é isso. Um abraço a todos. Inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo.